Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de extensões normais, tá? Que é um outro conceito de extensão, e depois a gente vê as extensões separáveis. Tá? E essa noção de extensões normais que vai permitir para a gente, né, reestruturar e dar uma definição mais bonitinha do teorema fundamental, né, do que é uma extensão Galois, e depois a gente pode dar partir para a demonstração do teorema fundamental da teoria de Galois. Okay? Então a gente vai ver extensões normais, elas dão uma certa medida de simetria aí de uma extensão, e depois a gente vai ver como tudo isso se encaixa. Então vamos começar, e antes a gente precisa de uma definição. Antes de falar propriamente de extensões normais, que é o seguinte: vamos pegar uma família S aqui de polinômios, né, com coeficientes no corpo K. Eu vou definir o que é o corpo de raízes dessa família S, tá bom? Então de S sobre K. Tá? Então a gente já definido o corpo de raízes de um polinômio, agora a gente vai definir o corpo de raízes de uma família de polinômios. Essa família pode ser finita ou infinita, não importa, tá bom? Então isso aqui é o corpo gerado sobre K de um lambda. Bom, isso aqui vai estar contido no feixe algébrico de K, e que esse lambda, bom, você está gerando sobre K simplesmente juntando aqui as raízes dos polinômios de S, tá bom? Então esse lambda aqui são simplesmente os tetas no feixe algébrico, tais que o f de teta é zero, né, para algum f dessa família. Tá bom? Então você gera sobre K essa extensão de K formada, né, gerada por todas essas famílias, as raízes dos polinômios dessa família S que você gerou. Muito bem. Tá? Então essa é uma definição de corpo de raízes de uma família, estende àquela que a gente já tinha. Tá? E agora a gente pode definir com uma extensão normal. Então vamos pegar uma extensão aqui, L, né? Essa extensão LK ela é normal ou quase Galois, tá? São sinônimos. A gente vai usar às vezes os dois termos aqui para vocês ficarem cientes de que as duas coisas aparecem na literatura. Então, se ela satisfaz as seguintes condições que são equivalentes. Então, se ela satisfaz uma delas, a gente vai mostrar que as condições abaixo são equivalentes. Uma das condições equivalentes, uma das seguintes condições equivalentes. E, portanto, todas. Tá? Mas não vai caber aqui, então vamos abaixar um pouquinho. Quais são as condições equivalentes? Primeira, né? Então aqui, dado um f de x em k de x irredutível, tá? Então, se f de x possui uma raiz em L, uma raiz, né, θ, que está nessa extensão, então todos os conjugados, né, vão estar. Então f de x fatora completamente em L. Você não precisa estender mais. É isso que a gente está falando. Em fatores lineares. Em fatores lineares em L de x. Tá? Então, estando uma raiz em L, vão estar todas ali. Então, todos os conjugados dela também vão estar. Né? Isso aqui, claro, né? O polinômio tem que ser irredutível. Ok? Então, A2, né? Que é basicamente reescrever isso daí, que é quase uma tradução imediata, que o L é fechado por conjugação em K. Então ele é fechado por K conjugados, né? Vou botar assim, ele é fechado por K conjugados. O que significa, muito simplesmente, que, né, se θ pertence a L, né, todos os conjugados sobre K, né, todos os conjugados, né, que pertencem aí ao feixe algébrico, né, evidentemente, sobre K, né, todos os conjugados sobre K de θ pertencem a L. Então isso aqui é equivalente a 1, claramente, né, pertence a L. Tá? É só um jeito diferente de reescrever a 1 pela definição, própria definição, que são os K conjugados. Tá bom? De um certo θ. E a condição 3 é justamente que dá que interessa pra gente, tá? Que é essa equivalência que interessa pra gente, que é a condição 3. Ele é o corpo de raízes de alguma família. É o corpo de raízes de alguma família S. De alguma família S em K de x. Tá bom? Então isso vai juntar, então essa vai ser
Na verdade, o que a gente quer aqui, definição de dado normal, é só dar um nome mesmo e saber que essas coisas, condições 1 e 2 são equivalentes a 3, vai dar um significado para a gente, o que significa ser o corpo de raízes de alguma família. Veja que assim, as condições são naturalmente, eu acreditaria que essas condições são equivalentes, mas vamos dar uma demonstraçãozinha, né, disso aqui. A demonstração não é muito complicada, pelo menos é o seguinte, pessoal, uma parte a gente não precisa fazer. A equivalência entre 1 e 2 é clara. Tá? Né? Essa é a definição praticamente do que são os K conjugados aí. Agora vamos ver o seguinte, tem outra implicação também que é fácil, que é o fato que 2 implica 3. Tá? Porque se o L for fechado por K conjugados, como é que eu mostro que ele é o corpo de raízes de alguma família S? Eu simplesmente faço o seguinte, para essa implicação aqui, eu simplesmente defino o S, tá? A minha definição do S vai ser o conjunto dos polinômios minimais. Dos polinômios minimais, tá bom? De todos os elementos de L, né? Sobre K, né? Sobre K, de todos os elementos de L. De todos os elementos de L. Elementos de L. Tudo bem? Então, claramente, então você vai ter o corpo de raiz desse S aqui, vai ser gigantesco, tudo bem, esse S é muito grandão, mas tá feito, né? Você mostrou essa família. O que resta a gente fazer é essa implicação aqui, 3, né? Implica 1, ou 3 implica 2, mas a gente vai fazer 3 implica 1. Tá? Então vamos ver como é que 3 implica 1. Então, dado que ele é o corpo de raízes, vamos ver o que a gente faz, tá? Então vamos fazer o seguinte, agora é esta implicação que a gente vai fazer, tá bom? Então seja L o corpo de raízes, né? L é o corpo de raízes aí, nosso ponto de partida de uma família S. Raízes desta família S, uma família S dada qualquer. Né? E agora eu tenho, né, seja θ pertencente a L, ok? E eu quero saber, né, eu vou mostrar agora aí, como dar de conta, vamos rever a condição 1 aqui, né, só para a gente não esquecer. Eu quero fatorar completamente aqui em L de x, tá bom? Que ele é fechado por K conjugados também, tanto faz. Então, como é que é a cara de um elemento de L? Então, olha só, o θ é dessa forma. Veja só, né? Como ele é o corpo de raiz dessa S, ele é daquela forma assim, né? Esse L é um K lambda, em que lambda aqui é o conjunto de todas as raízes dos polinômios aqui de S, tá bom? Então, quando eu vou pegar o corpo gerado por essa porcaria aqui, o que eu vou obter, na verdade, é uma coisa assim, é uma divisão da forma P, alfa 1, alfa R aqui, sobre Q, beta 1, beta S, em que o P e o Q, né? O P é um polinômio com coeficientes em K e em R variáveis, e o Q é um polinômio com coeficientes em K e em S variáveis, tá bom? E os alfa i e beta j, alfa i e os beta j aí que aparecem, são raízes de algum polinômio. Então, raízes de um número, de uma certa quantidade de polinômios, mas como eu estou usando só uma quantidade finita de alfas e betas aqui, de um número finito de polinômios, tá bom? De polinômios de S. Tá? Isso aqui é o jeito fácil, eu vou pegar essas raízes do polinômio de S, fazer uma expressão polinomial nessas alfas e nessas betas, e como é o corpo gerado, né, o corpo de frações aqui do anel polinomial, eu vou dividir essas duas coisas, enfim, o θ é dessa cara. O θ tem essa cara morfética aí, tá bom? Como essa extensão L, ela pode ser uma extensão muito gigante, o que a gente vai fazer simplesmente tentar reduzir o nosso problema para uma extensão finita. Tá? Esse truque a gente já usou algumas vezes, vamos ver como é que ele funciona nesse caso. Então, aqui eu tenho um número finito de polinômios de S, já que eu posso reduzir para um número finito, que eu tenho um número finito de alfas e betas aqui. E eu vou tentar agora juntar tudo isso num polinômiozão só. E eu vou definir um f de x, seja f de x. O produto desses polinômios dos quais os alfa i e beta j são raízes destes polinômios. Tá bom? Então você tem aqui os polinômios dos quais esse alfa e beta são raízes e você multiplica tudo. Tudo bem? E agora eu vou multiplicar tudo porque agora eu fico com um polinômiozão só e eu vou fazer um corpo de raízes desse polinômio. Então, e seja fzão, tá? Vem do fzinho, o corpo de raízes de f de x, desse polinômio f de x. O corpo de raízes, o corpo de decomposição, né? Raízes
de f de x sobre k. Tá bom? De f de x sobre k. Bom, o que a gente sabe, né? Então a gente note que a gente está construindo isso aqui de forma que o θ pertence a f, né? Você tem o corpo dessas raízes, esse θ aqui vai pertencer a f, e na verdade é isso que a gente quer fazer, né? O θ que está nessa extensão grandona L, eu quero descer ele para uma extensão ainda de k, mas que seja finita, mas de um jeito que funciona, tá? Olha só, então primeira observação, né? O θ pertence a f. Segunda observação aqui que é importante fazer. O f, né, essa extensão fk ainda satisfaz a condição 3. Ela satisfaz a condição 3, em que a família S ela é o corpo de raízes, né, de uma certa família de polinômios, em que o S é unitário, só tem o f de x. Tá bom? Ela satisfaz a condição 3. E, importante, né, por causa disso, já que é unitário, é S que integral finito. Essa extensão integral finito. Tá? Então eu tenho uma extensão finita. Isso é importante para a gente poder usar nossos teoremas aí que funcionam às vezes, né, que a gente tem feito sempre com extensões finitas, tá legal? E a partir desse momento fica um pouquinho mais fácil. Então vamos lá. Esse θ, como foi construído como uma divisão de expressões polinomiais aí nessas porcaria toda, então ainda não está muito ajeitado que eu não considerei que é o minimal de θ sobre k. Então eu vou chamar isso aqui de g de x, tá legal? Então um monte de definições aí. O minimal de θ, tá, sobre k, tá bom? Então esse g de x aí está em k de x, tá? Esse cara aqui. E o f til, né? E seja f til, seja, isso aqui é um seja, tá bom? O f til é o corpo de raízes né, do produto de f com g, de fx gx sobre k. Tá bom? Então eu tô construindo uma extensão do f aqui. Eu estou botando além do f o fzinho, o polinômio gzinho também. Tá? Então o que eu tenho? Esse f til estende a f, tá? E o f til contém todos os conjugados de θ sobre k. Tá? E f til contém todos, né, os conjugados de θ sobre k, tá bom? De θ sobre k. Isso justamente porque eu estou considerando, né, esse produto aqui do g de x. E observação, né, ainda estou fazendo isso, observe que, né, essa extensão aqui ainda é finita. Tá bom? Juntar esse polinômiozinho aqui no corpo de raízes, eu estou aumentando o grau aqui no máximo, quando eu passo do f til pelo grau desse polinômio aqui, é uma coisa finita, tá bom? Então, essa extensão f til já é grande o suficiente para a gente fazer a análise que a gente precisa. Então, esse é o ponto. Tá? Então, teoricamente, o que a gente está construindo, pessoal, o diagrama é mais ou menos assim. Quer ver? Vou botar o desenho do diagrama aqui. Eu comecei com o K, né? Eu tenho aqui dentro do K extensão de K, que é o F, e o θ está aqui dentro. A gente começou com ele aqui. Tá bom? Agora eu estendi ele mais um pouquinho, F til, né? E lembra que eu tinha aqui, nessa extensão, talvez L para cá era muito grande, mas eu já reduzi para essa daqui finita. E essa daqui é finita também, né? Então essa daqui que eu estou falando é finita, tudo rolando, né? Finalmente tudo rolando, se a gente quiser, aqui dentro do fecho algébrico do K, tá bom? Então eu estou trocando essa extensão que pode ser muito grande, mas aqui está controlado, aqui está finito. Muito bem. Então agora vamos ver o seguinte, eu vou considerar aqui um θ til, né? Que está nesse f til, que ele, né, tal que ele é uma raiz do g. O θ til a zero, ele é um conjugado do θ. Tá ligado? Um conjugado de θ sobre o k. Então o que a gente sabe do lema fundamental? Existe, né, a gente sabe que existe um isomorfismo, tá bom? Que eu vou chamar aqui de tal, né? Dessas duas extensões aqui, a kθ e a kθ til, que manda exatamente o θ no θ til, tá bom? Isso é do lema fundamental da teoria de Galois. Tá? E pessoal, olha só, eu vou fazer o desenho aqui, ó. Então isso aqui a gente sabe, isso aqui é o lema fundamental,
teoria de Galois. E aqui eu tenho o seguinte, eu tenho K dentro dessas duas extensões, que é Kθ e Kθ-til, e eu tenho esse cara aqui que eu chamei de tal, né? Mando θ no θ-til. Isso aqui é um isomorfismo. Tá? E lembre-se do seguinte, eu estou construindo esse f-til aqui, eu tenho um corpo de raízes aqui de um certo polinômio fx de x, tá? E essas duas coisas estão aqui dentro. Tudo bem? Estou colocando. Então tem um teorema de extensão, esse aqui é um teorema de extensão que a gente viu faz um tempo atrás já, que quando a gente demonstrou, né, a partir desse teorema aqui, a unicidade do corpo de raízes de um polinômio. Então quando eu tenho aqui em cima um corpo de raízes, poderiam ser dois corpos, mas no caso a gente vai pegar no teorema ali esses dois corpos iguais. Quando eu tenho dois corpos de raízes sobre o mesmo polinômio aqui, e eu tenho uma situação dessa, o teorema mostra que esta extensão aqui existe. Essa extensão aqui do tal, tá? Então uma flecha que eu chamo de tal-til, que faz esse diagrama todo como tá. Ok? Então eu sei que, né, pelo teorema de extensão existe esse isomorfismo aqui, esse tal-til. Tá? E o que eu quero afirmar para vocês com esse tal-til? Tal-til claramente ele é um K-isomorfismo, ele está fixando o K. Mas além disso, pessoal, além desse tal-til fixar o K, a nossa afirmação é que ele fixa o F como um conjunto. Então observe o seguinte, a tal-til fixa F como um conjunto. Eu não estou dizendo que ela fixa ponto a ponto, que todos os elementos de F ficam parados, mas que a imagem de um elemento de F ainda pertence a F, tá bom? E isso segue do lema do Picles ali, né? Porque eu tenho que mandar as raízes nas suas raízes conjugadas, tá bom? Então a tal-til tem que permutar as raízes aí de F que geram, do polinômiozinho f de x, que geram o Fzão sobre K, tudo bem? Então, como esses elementos aqui ficam fixos, o que a gente tem? A gente tem que esse θ-tilzão aqui, né? Então, isso implica que esse θ-til, que ele claramente pertence aqui, né, à imagem aqui do tal F, tá bom? Opa, f-til não, F, né? Então, a tal-til do F aqui, ela tá dentro do F mesmo. Isso aqui está contido no L, tá legal? Então, o que a gente provou é isso aqui, ó. Né? Por causa de fixar F como um conjunto, o tal-til, né, tem pelo menos aqui contido, né, mas vai até ser igual na verdade. Ele está no F, então é exatamente isso que a gente queria mostrar. Tá? Que está dentro do F e está dentro do L. Então, né, o L, tudo bem, o F está dentro do L. Mas a gente provou exatamente a condição 1, que é que a gente queria. Vamos lembrar da implicação 3:1? Está aqui, ó. Né? Se F possui uma raiz θ, então ele fatora completamente em L de x. Foi isso que a gente provou, que é a mesma coisa que falar o 2, né? A gente mostrou com um corpo de raízes aqui, a gente começou com um corpo de raízes, pegou um θ e mostrou que o θ-til, que é um conjugado, também pertence a L. Então, mais explicitamente, a gente fez nem 3 implica 1, mas a gente fez 3 implica 2. Tá? A gente acabou fazendo isso aqui, mas 1 e 2 são tão equivalentes na forma de escrever que tanto faz. Tudo bem? Então o que é importante é essa noção de o que é uma extensão normal, tá legal? Então ela é a extensão aí que ela é fechada por K conjugados ou que ela é o corpo de raízes de alguma família de polinômios, tá bom? Beleza. Então olha só, o que mais que a gente pode falar sobre isso? Essa provavelmente é a definição. Tá? Então qual que é o lema? Então vamos começar agora, vamos limpar e começar a falar de alguns resultados, né, mais práticos sobre esse negócio aqui. Que primeiro a gente vai começar com um leminha, tá? Então a gente começar a entender um pouquinho sobre essas funções, essas extensões normais, tá bom? Então seja essa extensão LK aqui normal, tá? Então para qualquer ômegazão aqui que estenda L, o L ele é estável por automorfismos de ômega que preservam o K. Tá? Então, como ele é fechado por K conjugados, o que a gente está afirmando é o seguinte. Então, o que quer dizer que ele é estável? Eu não estou falando que os elementos de L ficam fixos ponto a ponto por isso aqui. Eu só estou falando o seguinte. Se o sigma é um automorfismo de ômega que preserva o K, então eu estou falando que a imagem do L é o próprio L, tá bom? Um elemento L1zinho do Lzão pode ser mandado em alguma coisa que não seja ele mesmo, mas ele ainda vai estar dentro do Lzão, tá? É isso que a gente está falando. Nós não estamos falando isso aqui, né? Que para todo Lzinho pertencente a Lzão ele fica fixo ponto a ponto. Não, ele fica fixo só como conjunto, tá? E isso, pessoal,
isso é imediato pelo fato de ele ser corpo de raízes, tá? Então a demonstração é o seguinte: o L, é o corpo de raízes de um certo S. É corpo de raízes de uma família S. De polinômios aqui de K de X. Tá? Então, segue do Picles, né? O Picles vai implicar exatamente isso, que o sigma pertencendo aqui é um automorfismo de ômega que preserva o K. Isso quer dizer que como ele vai ter que permutar as raízes conjugadas aí, o L, como ele é gerado por essas raízes, ele vai ter que estar contido em L. Tá bom? Só que isso também vale por analogia para a inversa do sigma. Tá? Então, dessas duas coisas aqui, a gente tem, na verdade, que a imagem do L pelo sigma vai ser exatamente o L. Tá bom? Então, esse lema aqui, pronto, a demonstração é só isso. É Picles e o fato de que ele é o corpo de raiz de uma família de polinômios. Vamos fazer só outra observação boba que eu poderia ter feito antes do lema aqui, que eu acabei esquecendo, é que é o seguinte: se eu tenho uma extensão zona assim, né, M, L e K, com essa grandona, né, é uma extensão com a extensão grande aqui normal ou quase Galois, eu vou usar os dois termos para vocês se acostumarem, essa do topo aqui, né, isso implica que a M sentido L é quase Galois também, é normal. Tá bom? Essa é uma observação imediata, porque se essa extensão aqui, se o M é o corpo de raízes de uma família S de polinômios de K de X, como K de X está contido em L de X, no anel de polinômios com coeficientes em L, então o M vai ser o corpo de raízes dessa mesma família. Tá? Então a extensão do topo ela é sempre quase Galois, a de baixo às vezes não precisa ser não. Tá bom? Mas a do topo sempre é. Ok? Muito bem. Outro resultado aqui para vocês que é importante sobre essas extensões normais. Esse teorema vai dar uma certa noção da quão simétricas são as extensões normais. Então esse é o teorema aqui. Importante, tá bom? Que agora a gente vai precisar de uma extensão que seja finita. Então seja L, K normal. Então pegar uma extensão normal e finita. Agora aqui a gente precisa da finitude. Primeiro momento que a gente vai precisar. Então, olha só. Primeiro, a transitividade da ação. Então, transitividade, ação transitiva. Isso aqui traduz claramente para a gente a noção de quão simétricas são essas extensões normais, tá legal? Então, se alfa e beta pertencentes a L, né, são conjugados sobre K, tá? Então existe um automorfismo sigma, tá bom? Um automorfismo de L, um K-automorfismo de L, tal que sigma de alfa é igual ao beta. Ok? Veja que pelo lema do Picles é assim, a gente sabe que a imagem de um alfa tem que ser algum dos seus conjugados. Mas aqui a gente está falando que você pode pegar qualquer um desses conjugados e ele vai ser a imagem do alfa por alguma desses automorfismos, tá legal? Isso para usar isso a gente precisa da normalidade, ok? 2. Então essa daqui é normal. E vamos pegar agora um corpo intermediário. Então vamos supor que no meio entre o L e o K entuchou um M aqui, tá bom? De tal modo que a de baixo é normal. Então seja M um corpo intermediário aqui, tal que essa extensão aqui de baixo, essa é normal. A de cima é sempre normal, né? Mas essa aqui é normal. Tá? Então se essa daqui for normal, então é o seguinte, todo K-automorfismo, então, todo K-automorfismo de L, ele se restringe para M. De L se restringe a um K-automorfismo de M. Tá legal? Então eu posso fazer isso aqui, né? Na verdade, a gente vai ter uma coisa, vou ter que botar no salto completo, temos um morfismo sobre ejetor.
sobrejetor. Então essa parte também é legal, né? De grupos, tá? Então isso aqui é de grupos. Que eu pego cada um dos automorfismos, os K-automorfismos de L, e mando sobrejetivamente nos automorfismos dos K-automorfismos de M, simplesmente tomando a restrição. Tá? Eu restringo o domínio aqui, e isso vai ser sobrejetor. Tá legal? Veja que o núcleo, quem que é o núcleo desse morfismo aqui? Se a imagem desse K-automorfismo de L for trivial, isso quer dizer que esse K-automorfismo de L, na verdade, não está fixando só os elementos de casão, ele está fixando todos os elementos do Mzão. Tá? Então, o núcleo daqui são os automorfismos que fixam, são os automorfismos de L, não que fixam só apenas o K, mas que fixam o Mzão todo, pelo K aí, né? Então esse é o núcleo desse automorfismo. E pelo primeiro termo do isomorfismo, então essas duas coisas aqui vão implicar que o grupo de automorfismos de K-automorfismos de M vai ser simplesmente o quociente, tá? Dos K-automorfismos de L pelo núcleo, que são os M-automorfismos de L. Tá? Então isso decorre do primeiro termo de isomorfismo, mas evidentemente, pessoal, isso também é óbvio, né? Porque olha só, se eu for definir os automorfismos de KL e eu vou dividir isso aqui pelos automorfismos de ML, como é que a gente faz essa conta, né? A gente mantém o primeiro e inverte o segundo, né? Então vai ficar os automorfismos de KL, LM, né? Que eu inverti, corta, vai dar só automorfismos de M, né? Que fixam o K, tá bom? E não venho com observações engraçadinhas que eu teria que cortar o automorfismo aqui também e some tudo, né? Isso não pode fazer, tá? É só do jeito que eu mostrei para vocês. Tá bom? Então olha só, o que a gente está afirmando é que todos os K-automorfismos de M são obtidos dessa forma, são restrições de coisas de L. Né? A demonstração, pessoal, não é difícil não. E está aqui, ó. Primeiro, vamos fazer a demonstração. Tá? Então, item 1. Então a gente tem aqui o seguinte, eu tenho o K dentro tanto do K-alfa quanto do K-beta. Né? E eu sei que pelo lema fundamental da teoria de Galois, eu tenho o isomorfismo daqui para cá, K-alfa para K-beta. Tá? Então isso aqui é simplesmente o lema fundamental da teoria de Galois. Eu consigo construir esse isomorfismo aqui. Agora, como eu tenho L aqui em cima, né, contendo esses dois aqui, eu vou ter aqui, pelo nosso teorema de extensão, lembra que o L é o corpo de raiz de não sei o que lá, então eu posso ir construindo isso aqui passo a passo, né? Então isso aqui é o teorema da extensão, de novo, o teorema da extensão. Quando eu tenho um corpo de raízes aqui em cima, eu consigo estender esse isomorfismo aqui de cima para o isomorfismo daqui, né? Daqui de baixo para aqui de cima. Então eu vou construir um cara daqui que manda o alfa para o beta. Tá bom? Evidentemente, pessoal, a gente demonstrou o teorema da extensão quando esse L é o corpo de raízes de um polinômio. Tá? Mas como essa extensão é finita, você pode começar, né, até chegar nesse grauzão do L aqui, você pode fazer degrau por degrau, botando um polinômio por vez aqui, tá bom? Não tem dificuldade nenhuma aqui no argumento. Então, isso aqui é o teorema da extensão de novo. Então aqui eu construí um K-isomorfismo de L que manda o alfa no beta. Então item 1 é só isso daqui mesmo. Item 2. Tá? O item 2 é assim, ó. O primeiro, eu teria que ver que essa restrição aqui, né, para mostrar, ó, eu vou ficar subindo e descendo, não. Espera aí. O que a gente está fazendo é assim, né? Eu estou pegando esse automorfismo aqui e é o que a gente está falando, né? A gente quer mostrar que isso aqui é sobrejetor. Quando eu restringo o automorfismo para M. Evidentemente, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que mostrar é que isso aqui está bem definido, porque se eu tenho um automorfismo de L, eu não sei que se ele se restringe ao automorfismo de M, no sentido que a imagem do M por esse sigma pode cair fora do M. Mas que isso aqui está bem definido é pelo que a gente acabou de mostrar. Quando tem as extensões normais aí, um cara que fica no meio do caminho, por resultado que a gente acabou de mostrar do ômega e do L lá, que o M fica estável quando a extensão é normal. Tá bom? Então isso aqui está bem definido, que esse morfismo está bem definido é o que a gente acabou de ver. O resultado que a gente viu, tá? Que o M fica fixo como um conjunto. Tá? E isso aqui também é sobrejetor, tá? Então a sobrejetividade, né, que esse morfismo existe tudo bem,
a subjetividade também vem do teorema da extensão. Né? Porque eu tenho aqui o seguinte, eu tenho K contido aqui nesse M e nesse M. Tá? Note que qualquer morfismo que eu tenho daqui para cá, pelo teorema da extensão, passa para o L. Tá? E se ele passa para o L, pessoal, quer dizer que esse tal aqui, que é esse K automorfismo do M, ele é uma restrição desse tal til. Tá bom? Então existe sempre esse sigma, que no caso aqui seria o tal til, que restrito a ele dá esse automorfismo. Tá? E o resto da afirmação segue simplesmente pelo primeiro teorema do isomorfismo para grupos. Tá? Então, pessoal, aqui a gente encerra, né, a demonstração desse teorema e encerra esse primeiro vídeo também falando de extensões normais. Tá joia? Valeu!